Você não faz uma igreja poderosa no Brasil para eventualmente ter uma bancada evangélica, um presidente evangélico, colocar milhões de pessoas numa rua, num movimento de manifesto, de protesto, com pobres, órfãos, viúvas e gente refugiada. Presos. Gente com fome. Né? Você vai em busca do poder, da representatividade de poder. Então veja como existe um conflito de identidades e de lógica sistêmica entre o Evangelho de Jesus e o cristianismo histórico. Então, quando você tem um imperador que quer se afirmar e dar sustentação ao seu império que está se dissolvendo, né, justamente por esses pequeninos que comeram o império por dentro com a sua contracultura, você precisa de Deus poderoso. Você não constrói um império, e você não constrói uma potência, e você não se afirma com poder, dizendo que você tem que se identificar com o pobre, com o miserável, com os pequeninos. Perfeito. Você não constrói. O Evangelho é da solidariedade, da fraternidade. O Evangelho é boa notícia anunciada aos pobres. Jesus diz isso claramente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me enviou a anunciar boas notícias aos pobres. A religião e o cristianismo poderoso, o catolicismo romano tem um Estado, tem o Vaticano. Um exército. Tem um exército, é rico, é potente, é influente. Né? O catolicismo romano governou esse Brasil por 400 anos e depois ainda da separação ali na nossa primeira Constituição, continuou ainda impregnado na cultura e nas bases de poder da nossa sociedade. Então, há uma incompatibilidade de gênios entre o Evangelho e o cristianismo. O Evangelho do amor e o cristianismo do poder. Só quero notar o silêncio que está no estúdio, impressionante, hein? Tá assim, dá para ouvir uma mosca voando aqui. A gente, é nessa linha que a gente chega em 2025 com algumas interpretações de trechos da Bíblia, por exemplo, justificando que a Bíblia defende que as pessoas devam se armar, o que para mim é uma coisa completamente maluca. Olha, nem torcendo os trechos que eu vi lá dá para entender isso. Agora, essas ideias colam, né? Parece, elas estão se espalhando cada vez mais, né? De pessoas que usam isso como justificativa e quase como um manual, né? Não, tá escrito lá, eu posso. Vem dessa linha ou a gente tem já uma nova representação dos textos para readequar ao momento que a gente vive hoje? Olha, eu penso que o Evangelho de Jesus, ele exige uma conversão. Ele exige, o Evangelho é anunciado por Jesus do tipo assim, olha, o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam. Arrependimento é metanoia, é mudança de consciência, uma ressignificação. Jesus está dizendo assim, ó, chegou uma nova ordem de relações humanas e de estrutura de sociedade. E se você não mudar a sua consciência, você não vai conseguir viver no reino de Deus. O movimento religioso baseado no poder, no sucesso, na prosperidade individual, no bom é bandido morto, no Deus que me favorece e tira de você, que é ateu, para dar para mim, que eu sou um filho de Deus, eu tenho fé, você não tem, então Deus vai tirar de você para dar para mim. A lógica, por exemplo, de eu sou filho de Deus, eu sou escolhido de Deus. Esse movimento religioso não precisa de conversão. Seguir o que já está no meu coração por definição de vulnerabilidade humana. Eu quero crescer na vida, eu quero fazer meu nome, eu quero ficar rico, eu quero ser popular, eu não quero servir, eu quero ser servido, eu quero ser um sucesso. Aí vem um camarada e diz assim, se você não mudar sua consciência, você não vai conseguir viver no reino de Deus. Porque tem criança, tem velho, tem idoso, tem prostituta, tem leproso, tem pessoas com deficiência que, se não receberem cuidado, tem órfãos. E se você não entender que riqueza divina é riqueza coletiva e continuar pensando que riqueza é para você e para sua família, você não vai conseguir viver a nova ordem do reino de Deus. Então, o movimento religioso, que é da lógica do poder, não precisa se converter. Tem aquela poetisa chilena, Gabriela Mistral, ela diz assim, procurei a Deus e não encontrei, procurei o meu próximo e nos encontramos os três. É lindo isso, né? Quer dizer, o reino de Deus
exige uma conversão. E as pessoas acham que é uma conversão a Jesus. E é verdade. Mas a gente só se converte a Jesus se convertendo ao próximo. É aqui que está a verdadeira conversão. Porque eu posso me converter a Jesus, o Cristo exaltado, e aí eu vou na igreja domingo, eu dou o meu dízimo, eu canto o meu louvor, eu faço a minha oração. Para quê? Para Ele abençoar a minha padaria. Para eu ser promovido no meu emprego. Para que eu consiga ter sucesso tendo o Jesus Todo-Poderoso como vantagem competitiva para mim nesse mercado. Claro. Então eu me converti a Jesus. Claro. Eu sempre acho curioso em jogos esportivos, por exemplo, quando quem ganha fala que Deus ajudou. Eu fico pensando, pô, mas não ajudou o outro, então que sacanagem, né? O outro não tinha tanta fé, o outro ou pediu pro Deus errado. Se deu mal, exato. Esqueceu de pedir, sei lá. Então, assim, se eu me converto a Jesus pensando em ser campeão brasileiro, é fácil. Praticamente eu não me converti. Eu só quero usar a bênção e o poder dele para me favorecer. Agora, quando eu me converto ao meu próximo, que está com fome, que está num corredor de hospital e não foi atendido ainda, que está numa fila de meses para marcar uma consulta, ou que depende de uma cesta básica, quando eu me converto a essa pessoa, a essa criança órfã, aí o evangelho começa a acontecer. É aí que Jesus está. Me converti ao meu próximo, me procurei o meu próximo e nos encontramos os três. É aqui que Deus está. Muito bom. A Bíblia ainda, como ela está posta hoje, ela é um texto de alegorias, é isso, né? Ela tem linguagem metafórica, ela tem parábolas e tem etc. lastro histórico, mas ela fala muito em parábolas, justamente isso. Você já defendeu em algumas ocasiões uma espécie de atualização da Bíblia. Atualização, eu posso imaginar, não do texto bíblico, porque o texto em si não pode ser atualizado, mas uma atualização da maneira como você lê aquele texto. Duas questões. Primeiro, o texto bíblico ele é um texto que faz sentido hoje em dia, da maneira como ele está, se a gente for ler ele literalmente. Por faz sentido, eu quero dizer o seguinte, faz sentido eu viver a minha vida lendo a Bíblia da maneira como ela foi escrita e tomando ela literalmente para o meu dia, e se sim ou se não, o que seria essa atualização? Qual é a aproximação, como se fosse um texto de literatura, né? A gente faz um tipo de aproximação ao texto. Qual é a aproximação que você faz desse texto bíblico hoje? A resposta objetiva e simples é não. A Bíblia não faz sentido lida e interpretada literalmente. Por quê? Por exemplo, Jesus diz assim, olha, se o seu olho faz você pecar, arranca o olho. Você lê isso literalmente? Claro. Né? Então eu não conheço nenhum cristão, nem o Papa, que arrancou o olho porque... Certo? Então, é linguagem metafórica, linguagem simbólica e assim outros tantos. Outro exemplo, não dá para ler a Bíblia literalmente porque a Bíblia diz que você não pode misturar tecidos na sua roupa. Claro. Algodão, poliéster, já estamos em pecado. Não pode usar a camisa da seleção brasileira, por exemplo. O que talvez seja uma boa ideia. O que atualmente está valendo até como protesto. Mas, então, não dá para interpretar a Bíblia literalmente. Agora... O que é atualizar a Bíblia? Eu vou te dar dois exemplos. Só segura só um pouquinho. Isso eram coisas da época porque eram questões de preocupação de saúde, Era uma questão sanitária. A Torá de Moisés, ela tem uma dimensão que é sanitária, uma dimensão que é civil e uma dimensão que é religiosa. Os sacrifícios no templo, religioso. As leis de proteção econômica. De como você vai usar a terra, como é que você vai negociar dinheiro, civil. Isso se encaixa naquele momento, e mas aqui hoje tem, por exemplo, a famosa carne de porco, que não pode comer carne de porco. É claro, tem um povo que está atravessando o deserto. Sim, você pode morrer as condições sanitárias são precárias. Então tem muita regra aqui que é questão de saúde. Perfeito. Tá bom? Hoje com a Anvisa e frigorífico a gente não. Exatamente. Tá. Bom, eu ia dar dois exemplos da atualização. Um exemplo do Velho Testamento. O Velho Testamento diz o seguinte, que se um sujeito estuprou uma moça e ela não era casada e nem prometida em casamento, era solteira, de boa, basta ele casar com ela, que fica tudo certo. Então você imagina que estrutura de relação masculino e feminino, que estrutura patriarcal, machista, em que uma mulher que foi violentada, a solução para aquela violência é ela casar com o estuprador. Está na legislação bíblica. Ok? Aliás, um terceiro exemplo, pessoas flagradas em adultério eram apedrejadas à morte. Opa, ia dar bastante problema no Brasil. Ia dar muito problema hoje, né? Pessoas conservadoras, inclusive, iam ter... Muito homem de bem que já não estaria entre nós. Muita pessoa de bem que ia faltar muita pedra, pessoa de bem que, então. Bom,
Outro exemplo, que foi o fatídico sermão que eu preguei sobre atualizar a Bíblia, o exemplo que eu dei é que o apóstolo Paulo, ele está na prisão, ele conhece um sujeito, e o sujeito se converte ao cristianismo e a mensagem que o Paulo pregou para ele sobre a ressurreição de Jesus. Aí ele pergunta para o camarada, o que você está fazendo aqui na prisão? Por que você está preso? Ele falou, porque eu sou um escravo fugitivo. E quem é o seu senhor? É Filemão. O Paulo diz, é meu amigo. Então é o seguinte, volta para o seu senhor e eu vou mandar uma carta de recomendação dizendo que você agora é irmão, que você se converteu. E aí eu disse o seguinte, que esta recomendação do apóstolo Paulo ao escravo fugitivo chamado Onésimo não se aplica hoje em hipótese alguma. E eu disse, olha, se chegar uma pessoa aqui na minha igreja dizendo que é uma pessoa que trabalha em condições análogas à escravidão... Você não vai acionar seu amigo... Ali do Bom Retiro. E eu falo, eu não vou falar assim, não, mas eu conheço o dono da fábrica. O dono da fábrica, é meu amigo, volta lá. Não, eu vou denunciar o dono da fábrica como um criminoso, eu vou... Aí eu falei, olha, não dá para você ler o que a Bíblia tem de regulação ética, de estrutura de sociedade e transpor para cá. Você tem que atualizar a Bíblia. Foi nesse sentido. Claro. Aí foi interpretado que eu teria dito que a Bíblia tem que ser corrigida, que eu quero escrever outra Bíblia, Eu falei, não, eu não sou estúpido de querer reescrever um texto milenar e que, inclusive, eu considero palavra de Deus. Eu não vou corrigir Deus. Eu vou atualizar a Bíblia no sentido de perceber o que ela dizia para aquele mundo e o que ela diz para o mundo de hoje. É simples assim. Eu acho que se eu tivesse dito, ou escrito na lousa, né, fazer uma leitura atualizada da Bíblia, teria evitado toda a confusão, mas... infelizmente, eu disse que a Bíblia precisa ser atualizada. A gente está indo para o final do programa, mas eu tenho mais uma questão importante, vou tentar engatar duas aqui. Eu, como falei no começo do programa, eu costumo dizer que eu sou um crente fracassado, porque eu já toquei bateria em igreja, já frequentei centro budista, fui na Umbanda com a minha avó, assim, tudo que você possa imaginar, eu já tentei. Eu sou muito curioso em relação às religiões também. Tenho em casa a Bíblia, Alcorão, sempre me interessou muito. E eu sempre me coloquei um problema, eu nunca tive a oportunidade de perguntar para quem sabe do assunto mesmo, então eu vou colocar o problema aqui. Se for uma imensa estupidez, não tem problema nenhum. Vamos lá. Aliás, você falou em Nietzsche no começo, acho que o Nietzsche se colocava um pouco essa ideia também, né? Se a gente matar a ideia de Deus, a gente pode ter um problema sério. O que a gente vai colocar na ideia de Deus na sociedade moderna, né? A ideia de que tudo pode ser perdoado, eu posso entendê-la de duas maneiras. Primeiro, se você incute numa sociedade a ideia de que tudo pode ser perdoado, que basta você se arrepender, você dá esperança para as pessoas de que nada que elas tenham feito é tão horrível que elas não possam ser perdoadas e continuar a ter uma vida bacana. Porque senão a pessoa pode entrar em desespero e falar, bom, se o que eu fiz é tão horrível que não pode ser perdoado, aí, bicho, aí a partir de agora é comigo, né? Aí eu vou tocar o terror, porque não tem mais salvação. Então essa ideia da salvação tem essa chave, né, de leitura. Por outro lado, hoje em dia, como a gente estava falando aqui, dessa instituto do eu, da autorrealização, desse mundo atomizado, do egocentrismo que fica rodando na internet, da vida perfeita. Você acha que tem algum tipo de recompreensão na cabeça das pessoas no sentido de que se tudo pode ser perdoado, então aí sim que eu vou fazer o que eu quiser, eu vou barbarizar, eu vou banalizar qualquer coisa, eu vou trabalhar só para mim, eu vou querer a vitória só para mim, eu não vou olhar pelo outro, eu vou julgar. E domingo eu faço a borracha. Você acha que faz sentido essa leitura? As pessoas se percebem mesmo que inconscientemente dentro dessa lógica? Eu posso, porque domingo eu dou um jeito, eu vou lá, peço perdão, tá resolvido. Segunda-feira eu começo a pecar de novo, aí eu vou até sábado. E domingo eu resolvo de novo. Faz sentido isso que eu tô falando? Não, faz sentido, mas é uma compreensão superficialíssima do que o Evangelho está dizendo de verdade. Então, vou tentar te dar algumas referências de histórias que Jesus contou e de fatos que aconteceram. Ótimo, adoro a história de Jesus. O primeiro, a mulher é trazida e pega em adultério, a sociedade continua machista, porque só trazem a mulher, devia ter trazido o homem e a mulher, mas trouxeram só a mulher, jogaram a mulher aos pés de Jesus, dizendo, e aí, olha, a lei manda apedrejar. E Jesus diz, a lei manda? Então apedreja. A lei manda, apedreja. Agora, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que Jesus está dizendo? Vocês realmente querem construir uma sociedade que apedreja pecadores? Então nós vamos nos apedrejar uns aos outros e o último que sobrar sobe numa montanha e pula de cabeça numa pedra e morre. Uma sociedade que pune pecadores é uma sociedade
que caminha para a sua autodissolução, porque no fundo todos nós... Então Jesus diz, olha, se a gente quer construir uma sociedade, a gente constrói uma sociedade com base na misericórdia, no perdão, na oportunidade das pessoas refazerem as suas vidas. Agora, Jesus conta uma outra parábola, que é a seguinte: um homem devia 100 milhões de dólares e o seu credor disse, você está perdoado. Esse homem sai, encontra um sujeito que deve a ele 100 dólares e não perdoa. Então, os empregados daquele credor voltam e dizem, o cara que você perdoou aquela fortuna, não perdoou. Falou, traz ele aqui. E aí o credor cancela o perdão. O que isso diz? Que o perdão implica a metanoia. O perdão só é efetivo, eficaz, só faz diferença na sua vida se ao recebê-lo, você passa pela metanoia. E aí você diz, bom, já que eu não fui apedrejado, eu não apedrejo. Já que eu fui tratado com dignidade, eu não vou abusar do meu próximo. É uma conversão de comportamento, muito mais do que você pedir perdão. Uma mudança de consciência e de postura. Então, a pessoa que acha que ela é uma pessoa maligna, maldosa, de segunda a sábado, no domingo recebe o perdão e continua sendo maligna e maldosa, isso é uma banalização da experiência espiritual. Ela não teve a experiência de transformação. O perdão, para ela, é inútil. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, o credor cancelou o perdão. Falou, não teve uma metanoia, não teve uma conversão ao seu próximo, não se identificou na miséria dele, não viu na miséria dele a sua própria miséria e não construiu uma relação de solidariedade, de fraternidade, etc. com ele, então o perdão aqui está cancelado, porque foi inútil. Então, essa percepção de que eu faço mal, perdão, banaliza completamente o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus.